O nosso estudo desta manhã faz parte do último livro que nós lançamos, Desenterrando os Tesouros de Deus, propriamente ao 4º capítulo. Eu tenho trabalhado pouco a pouco no que eu chamo de espiritualidade calviniana, que é um estudo em João Calvino, para resgatar alguns conceitos, alguns valores dos ensinos da tradição reformada. Então, e dentro desse estudo nós temos o estudo sobre oração. O tema de hoje: por que orar se Deus já sabe? Abra sua Bíblia, lê um texto introdutório. Tiago, capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Como está escrito: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Por que orar se Deus já sabe? Essa pergunta nasce de duas outras, que são: se a vida inteira, desde o primeiro passo até a perseverança final, é dom de Deus, por que então orar? Se tudo está determinado por Deus, então vai acontecer que eu ore ou que eu não ore. Seria a explicação dessa pergunta. Segunda pergunta: não podemos simplesmente continuar com nossas atividades no conhecimento seguro de que Deus tomará conta de tudo, independente de nossas orações? Vou viver minha vida e vai acontecer o que Deus quer. Lembrando que a pergunta por que orar se Deus já sabe, leva-nos à questão de o motivo da oração, a motivação, o sentido, o porquê. Por que orar? Porque para João Calvino, a oração é uma comunicação entre o ser humano e Deus para instar diante de Deus sobre suas promessas. Então, por que, ou seja, qual o sentido de insistir com Deus sobre as promessas dele, se ele já sabe? As duas perguntas citadas nos remetem a duas posturas. A primeira leva em conta a crença na soberania de Deus, e parece até louvável. Eu acredito tanto na soberania de Deus, que considero que nem preciso orar, porque Ele é soberano para fazer, sem depender de mim. A outra pergunta leva em conta a negligência. A pessoa é tão preguiçosa e tão negligente que diz assim, é melhor que aconteça porque Deus quer. Enquanto isso eu vou dormir, eu vou para os meus afazeres, eu vou viver. Calvino diz uma coisa. Ele diz que aqueles que assim pensam não atentam para que fim o Senhor instruiu os seus a orar, pois não ordenou isso propriamente por sua própria causa, mas antes pela nossa. Nisso nós já começamos a compreender qual é a essência da oração. Porque muitas vezes nós imaginamos que orar é aplacar a ira de Deus. Ou seja, Deus está indisponível, relutante, e eu vou com a oração tentando convencê-lo de me ajudar em relação a algo. E no final, até que consigo.
E Calvino coloca uma coisa, a questão não é Deus e sim nós. O objetivo da oração não é Deus. O problema não é Deus. O problema somos nós. Por que orar se Deus já sabe? O porquê se dirige a nós, não se dirige a Deus. A nossa herança ocidental é bem greco-romana. E o sentimento em relação a Deus é o sentimento de Deus iracundo, Deus implacável, Deus indisponível, Deus lá. E o orador, aquele que invoca os deuses, ou Deus, deve lutar e lutar para convencê-lo. O Deus bíblico, o Deus hebreu, o Deus de Jesus Cristo, a quem Ele nos ensinou a buscar como Pai, é mostrado de outra forma, totalmente disponível. Nós é que não estamos disponíveis. Nós é que estamos iracundos, implacáveis, com o nosso pecado, com a nossa rotina, e Deus é altamente disponível. Por isso a questão não é Deus, somos nós. E quem raciocina dessa forma, pensa dessa forma, achando, vai acontecer, as coisas vão acontecer, sem oração, Calvino diz, ele não compreendeu ainda qual o motivo da oração. Não é Deus. O porquê da oração não é Deus, somos nós. Deus, através da oração, mantém o que lhe é devido. Que as pessoas compreendam, confessem e manifestem em suas orações que todo bem proveitoso vem dele. Com essa intenção, Deus ordena a oração para que em nós esteja o reconhecimento de seus favores e a noção de nossa carência. Então, por isso existe a oração, para dar a Deus o que é devido, e não a nós o que é devido. Quando oramos, parece que algo nos é devido e nós queremos procurar. Mas a oração exalta outro, a oração se dirige para outro propósito, dar a Deus o que é devido. O crente ora para dar a Deus o que é devido. Que as pessoas, que eu e você compreenda, confesse e manifeste em suas orações que todo bem proveitoso vem dele. Por que você está orando? Aí você responde, porque todo bem proveitoso vem de Deus. Por isso a minha oração existe. Por que oro? Porque eu reconheço os favores de Deus e a minha carência. Na oração eu estou fazendo essa profissão de fé. Favor vem de Deus. Carência está em mim. Esse é o sentido maior e profundo da oração. Por que orar se Deus já sabe? Oramos para dar a Deus aquilo que lhe é devido, o reconhecimento de ser Ele o nosso provedor. E mais, oramos para nos motivar a continuar crendo fervorosamente nas promessas de Deus em Cristo. Toda oração é esse reconhecimento de ser Deus o nosso provedor. Por que orar se Deus já sabe? A questão aqui não está em Deus saber. A questão está em nós sabermos que Deus é provedor. A questão não é saber que o depósito está cheio. É saber quem abre o depósito. Não é que a mente de Deus está cheia de informação. É que o meu coração está cheio de certeza de que o bom proveito vem de Deus. Orar em parte é criar em nós mesmos uma atitude correta com respeito à vontade de Deus. É se alinhar à vontade de Deus. Orar não é conseguir que Deus faça nossa vontade, mas demonstrar que estamos interessados, tanto quanto Ele, na concretização da sua vontade. A maioria de nós oramos para quê? Para Deus fazer a nossa vontade. E a oração é demonstração de que, e aí vem o Pai Nosso, seja feita a tua vontade.
eu oro interessado na vontade de Deus. A oração, na verdade, é esse impulso nosso de conhecer e viver a vontade de Deus. Tanto que toda oração deveria e deve ser realizada dentro da regra da vontade de Deus. Conhecida a vontade de Deus, eu oro a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Santificado seja o teu nome. 6 argumentos que Calvino usa para responder por que orar se Deus já sabe. Primeiro, para inflamar o nosso coração o sério e ardente desejo de sempre buscá-lo, amá-lo, servi-lo e honrá-lo sempre, e assim nas necessidades, acostumar-nos a nos refugiar nele como âncora sagrada. Por que orar se Deus já sabe? Porque eu estou altamente interessado em me envolver plenamente com Deus através da busca do amor, do servir, do honrar, e estou altamente interessado em me refugiar nele em cada necessidade da minha vida. Por isso oro. E na oração eu inflamo minha vida. Eu ateio fogo na minha vida, desenvolvendo esses sentimentos e colocando-me nas minhas necessidades nos braços de Deus. Por isso, oro. Mesmo sabendo que Deus já sabe. Veja que a questão não é Deus saber. A questão é eu me inflamar. Eu me envolver com Deus. Eu me jogar nos braços de Deus. Mas Deus já sabe. Sim, Ele já sabe. Mas eu necessito me inflamar e me jogar em Deus em cada necessidade da minha vida. Por isso oro. Segundo argumento, de nos acostumar a colocar diante dele nossas necessidades e derramar nossos corações a ponto de que nenhuma paixão ou desejo não suba ao nosso coração sem torná-lo conhecido a Deus. Pecado nasce de necessidade e alienação humana nasce de necessidades. Onde não existe desejo, não existe pecado. A doutrina de Buda leva em conta uma coisa, que o mal humano é porque ele sente desejo. Então, toda a aflição humana é devido ao desejo. Então, a busca budista é para anular o desejo. É quando você não deseja nada, nada mesmo, é que você não passa por aflição. A iluminação budista é justamente da detenção de todo desejo. Então, conseguindo isso, você está no último degrau. Você é iluminado. De certa forma, tem um pouco de razão e de verdade nisso. O desejo produz o pecado, a alienação. Na privação do desejo, você se vê jogado ao desespero, a atitudes descontroladas e ao mal. Por que orar se Deus já sabe? Para me acostumar, para me colocar numa rotina de colocar diante de Deus as minhas necessidades. A toda necessidade, uma rotina, colocar diante de Deus. E a Bíblia diz, porque Ele tem cuidado de nós. E mais, e derramar nossos corações a ponto de que nenhuma paixão ou desejo não suba ao nosso coração sem torná-lo conhecido a Deus. Primeiro eu coloco a minha paixão, o meu desejo, a minha disposição diante de Deus, antes que assuma o trono do coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. O pensamento vai por onde o coração está cheio. Tudo em nós trabalha na medida do coração. E se algo vai reinar no coração, deve reinar somente depois da autorização de Deus. Por que orar? Se Deus já sabe, para colocar em mim
a rotina de, a toda necessidade, eu colocar diante de Deus. Toda paixão e desejo, antes de entrar e se entronizar no meu coração, primeiro a permissão de Deus, o crivo de Deus. A frase é como: eu torno conhecido diante de Deus antes de tornar conhecido dentro do meu coração. Antes de dominar o coração, domina a vontade de Deus. Terceiro argumento: preparar-nos a receber os benefícios divinos com verdadeira gratidão. Nós somos ingratos por natureza e não estamos preparados para receber a bondade de Deus com gratidão. A maioria de nós recebemos a bondade de Deus com murmuração. Até nisso, eu peço, mas já me preparando para ser grato e não ser murmurador ou ingrato. Por que orar se Deus já sabe? Porque eu tenho que me preparar para receber com gratidão e ações de graças o que Deus vai me dar. Do contrário, serei ingrato. Do contrário, será pérola no focinho de porco. Do contrário, eu vou estragar e banalizar tamanha salvação e graça na minha vida. Esse tesouro que me será dado, que é o favor de Deus, tem que ter uma preparação do meu coração para receber. Porque do contrário, sem gratidão e sem ação de graça, é banalizar toda a boa obra de Deus em nós, ou através de nós. Onde a gratidão e a ação de graça não reina, é impossível viver profundamente, como um milagre, o benefício de Deus na nossa vida. Deus pode enviar rios de benefícios. Sem gratidão e sem ação de graça, é deserto no coração. O crente não viu nada, não sentiu nada, não viveu nada. Está no paraíso e diz que é deserto. Sem gratidão e sem ação de graça. Por isso, oramos, tendo em vista que através da oração somos levados a crer que tudo que recebemos vem das mãos de Deus. O sol nasceu, boa mão de Deus. O sol se pôs, boa mão de Deus. A comida não nos faltou, boa mão de Deus. Graças te dou, Deus, te louvo, Deus. Cada família deveria ter cultos de ação de graça, momentos de ações de graça. Cada coração deveria ser profundamente alicerçado na gratidão. Até mesmo se Deus não nos desse nada, porque Ele não nos deve nada, a gratidão deveria estar presente. Eu já falei aqui que o ingrato, ele é infeliz por natureza. E o grato é feliz por natureza. Você conviva com uma pessoa que é grata, e você vai perceber que ela é menos mal-humorada, iracunda, ela é mais divertida, ela supera mais os traumas e os problemas, ela olha o ambiente de outra forma, ela é altamente positiva, a sua autoimagem é outra, ela se vê bem, porque ela é uma pessoa grata. Uma ingrata, murmuradora, humor constantemente agressivo. Quando chega o problema, ela entra em depressão, tristeza, não tem contentamento. As coisas parecem que não acontecem, demora muito, não vem. Parece que tudo trama contra ela e ela nem sabe. Tudo fruto da ingratidão. Por que orar se Deus já sabe? Porque estou me preparando através da oração para viver imensamente a gratidão e a ação de graça por aquilo que Deus me dá, porque
vejo a mão de Deus em tudo que sou e tenho. Por isso oro. Deus sabe. Mas eu preciso de gratidão, de ação de graça e ver a mão de Deus em todas as coisas que Ele sabe. E que eu agora começo a saber também. Mas não vivo a gratidão como deveria viver. Quarto argumento. Uma vez conseguido o que buscávamos, convencemos-nos de que Deus olha para nossos desejos e dessa forma sejamos levados a meditar na benignidade de Deus, na bondade de Deus. Eu oro. E na oração, descubro, Deus é disponível. Deus se importa comigo. Um fio de cabelo não cai da minha cabeça sem a permissão de Deus. O seu olhar amoroso, misericordioso, é 24 horas sobre a minha vida. Ele me escolheu, Ele me ama. E eu me convenço disso todos os momentos. E me convenço porque oro e Ele me ouve. Ele é Deus, eu não sou nada, sou verme. E Ele me ouve. E isso é amor. E fica na cabeça, dia e noite, meditando na bondade de Deus. Nós temos a tendência em meditar nos castigos de Deus. Meditar de que Deus vai me punir. É o medo reinando no coração. Mas o amor abole o medo. E aquele que se sente amado por Deus e se envolve através da oração, da inflamação do amor a Deus, compreende que Deus se importa conosco e se interessa muito. E é altamente disponível. E começa a meditar. Eu estou fazendo uma crônica sobre lavar prato e pensar na vida. Não se animem, né? Eu não lavo tanto prato porque também não penso tanto na vida, né? Mas às vezes, quando dá uma em mim, né? Assim lá, 2 horas da madrugada, eu vou lavar prato. Aí eu fico lá. Aí é claro, começa a meditar na bondade de Deus. Meditar é, em toda a rotina, o nosso pensamento está nos convencendo de algo. Alguém faz algo por você, aí você está lá na fila do banco e diz, eu não acredito que ela fez isso comigo. Não. Ah, mas quando eu chegar lá, isso é meditar. Você está convencendo que a pessoa não era aquilo, mas agora é, e que você vai pegar ela. Deixa eu pagar a minha promissória, né? Isso é meditar. Por que orar se Deus já sabe? Porque, em vista de tudo que Ele faz, eu me convenço que Ele olha para os meus desejos. Os meus desejos não são banais para Deus. A grande crise humana, principalmente entre casais, é quando um deles considera que o outro não se importa com os desejos dele. É crise, certo? Você não se interessa com o que eu me interesso. Agora imagine você descobrir que Deus se interessa com quem você se interessa. Você meditar, você está na fila do banco, você está lá e você diz, é isso mesmo, Deus se interessa com o que eu me interesso. Que descoberta! Exatamente. Oro para que isso aconteça na nossa vida. Na minha vida, na sua vida. Quinto argumento. Valorizarmos e gozarmos com maior alegria os favores a nós dispensados, na certeza de que foram respostas às nossas orações. Primeiro, nenhuma oração é inútil, é vã, é trabalho perdido. E é tão bom saber que orei e Deus me ouviu. Não foi perdido, não foi tempo à toa. Houve uma resposta, o trabalho não foi vão no Senhor. E a oração é uma grande obra. Parece tempo perdido, mas não. Quem orou bem, trabalhou bem. Por que não valorizamos e não gozamos com maior alegria os favores que nos são dispensados? Porque não oramos tanto. As nossas vitórias não se tornam uma festa no coração. A vida não é animada
A tristeza reina, porque sem oração, nós não valorizamos e nem festejamos com maior alegria os favores de Deus. Se houvesse mais oração, haveria mais festa na nossa vida, mais contentamento na nossa vida. Porque tudo seria alvo de valor e de contentamento. Você chegaria dentro de casa e minha família, meu lar, meu apartamento é um valor. Deus me deu. É um contentamento, eu me sinto realizado. Deus me deu. E é maior alegria. É algo que mais e mais nos completa. Porque nós vivemos com maior tristeza. Todo dia alguma coisa nos abate. Já percebeu isso? Todo dia alguém nos decepciona mais. Nos fere mais. Algo acontece para nos entristecer. Com a oração, mais valor, mais contentamento, para ter maior alegria. Por que orar, se Deus já sabe? Para intensificar a alegria. Através da descoberta do valor e do contentamento em tudo que Deus nos dá. E nisso, essa alegria intensa se torna maior. Porque o nosso trabalho não foi em vão. E o último argumento, que possamos entender, através do uso contínuo e experiência na oração, que segundo a sua providência, Deus não somente nos promete que nada nos faltará, mas garante acesso a Ele, através de nossas petições no momento da necessidade, mostrando assim que está de mãos estendidas para ajudar os seus com presente auxílio. Por que você confia tanto em Deus? Aí você responde, por quê? No uso contínuo da oração e na experiência que eu tenho tido em oração, eu sei, a mão de Deus está estendida para me auxiliar. Sem contínua oração e experiência na oração, você não tem como descobrir que a mão de Deus está estendida para você. É impossível. Porque é através da oração que passamos por essa experiência de que, segundo a providência de Deus, Ele não somente nos promete que nada faltará, mas garante acesso a Ele. Isso pela oração. Deus, segundo Calvino, às vezes se faz displicente, como se esquecido de nós, quando nos vê apático e mudo. Esse é o remédio contra a nossa negligência. Deus procura a salvação dos fiéis por sua livre vontade, de tal maneira que, sem impedimento, deseja que exercitem sua fé em pedir-lhe, a fim de purificar seus corações de todo esquecimento ou negligência. Quando você sente que Deus está distante, como dormindo em relação à sua vida, na verdade você que está dormindo em relação à vida de Deus. A distância de Deus é um chamado a despertamento. E por incrível que pareça, essa estratégia de Deus, para muitos, tem sido o contrário. Tem o efeito contrário. Quando Deus se faz manhoso, o crente simplesmente quase apostata da fé, ou seja, abandona a fé. Também Deus não liga para mim, não me ouve, não sei o que, já orei e Ele não atendeu. E a estratégia de Deus, quando Ele se faz displicente, dormente, manhoso, parece que Ele está longe, parece que Ele não está ouvindo, a estratégia de Deus é para que você peça, viva a oração, e assim inflame em você todos os desejos, toda a fé, toda a motivação, e Ele, no devido tempo, se levanta e julga a sua causa. Não é assim? A criança manhosa, o que é que o pai faz? E vai lá e briga e grita.
na fé em Deus é a mesma coisa. Entenda, a estratégia de Deus é se distanciar para você buscar mais. Se percebe a distância de Deus, a ausência, e parece que Ele não está indo, entenda. É Deus usando a sua estratégia que Ele considera mais eficaz. Porque está vendo você apático e mudo. Tão distante, quanto maior deve ser o grito. Não é assim? E desde estar do outro lado da avenida, eu vou ter que gritar bastante, ela está distante. Assim é o princípio da oração e da busca de Deus. Tão distante de nós, quanto mais suplico e grito pela presença divina. E dessa forma, a minha apatia e a minha mudez é abolida, uma oração é pronunciada e Deus se torna novamente próximo e a eficácia da estratégia de Deus é cumprida. O crente orou e Deus se voltou novamente e o livrou da apatia e da mudez. Voltamos novamente ao ritmo normal de confiar em Deus. A demora de Deus não nos deve levar a concluir que Ele é inativo ou remisso, mas subjugar o nosso desejo, restringir nossa impaciência e manter nossas preocupações dentro dos devidos limites, esperando até que nossas aflições alcancem o exercício de sua compaixão e exercitem a manifestar sua graça nos socorrendo. E veja que nessa estratégia de Deus é possível perceber 3 regras de superação da incerteza em busca da confiança plena da bondade de Deus. Primeiro, quando Deus demora, Ele quer subjugar o nosso desejo. Olhe, Deus não quer e nem foge a filhos mimados. Um filho mimado é um filho que tem os desejos descontrolados, os sentimentos descontrolados. Na regra da superação da incerteza e busca de confiança de Deus, Deus distante, qual é a primeira coisa que acontece? O aflorar dos sentimentos. Revolta, incredulidade, impaciência. E a gente murmura e grita e xinga. A distância de Deus deve ser treinamento para subjugar o desejo. Deus não respondeu, a bênção não chegou, o pedido não foi atendido ainda, e os desejos começam a querer dominar. E você diz, não, eu espero no Senhor. Mantenho a paciência, mantenho os desejos no devido lugar, o sentimento no devido lugar. Segundo, restringir nossa impaciência. Deus não está à disposição da nossa impaciência, porque nós não somos o centro do mundo. Deus demorou. Primeira coisa, outra que logo vem, paciência, né? Uma noite parece que não passa, o dia parece que não passa, o ano parece que não passa. Lembre-se, você precisa ser treinado na impaciência e na paciência. E Deus, sabendo disso, Ele demora para que você restrinja sua impaciência. Coloque a sua impaciência no devido lugar. E a paciência, esperei pacientemente no Senhor. Você sabe o que é isso? É a paciência elevada ao quadrado. Esperar já requer paciência. E esperar pacientemente. A paciência chegou e sentou. Paciência, o que é que você está fazendo? Esperando. Deus demora para que você tenha paciência. Porque Ele não vai cultivar a impaciência de ninguém. Imagine se você percebesse que ao você ter impaciência, Deus corre.
você viveria impaciente nessa vida. É claro. É como eu tenho um aquário, meus peixinhos já sabem. Quando eu chego lá que bate um barulhozinho, ele corre. Imagine se você descobre que basta ter impaciência que Deus abençoa. Você usaria a impaciência como virtude na sua vida quando ela é um mal em qualquer existência. Por isso Deus demora para cultivar a paciência, que é uma bênção na vida de quem tem. E por último, manter preocupações sob limites. Preocupações é bem-vinda, mas exagerada é pecado. Não coloquem preocupações nos seus corações. Creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. É claro, você se preocupa com a educação dos seus filhos, com o futuro, com a saúde da sua família, com a estabilidade financeira, tudo isso você se preocupa. Mas lembre-se, tem que ser sob limite. Deus demora para que haja treinamento no nosso coração em relação ao limite da nossa preocupação. Se você descobrisse, e aí novamente, que Deus abençoou o preocupado exageradamente, você viveria preocupado. Mas quando você descobre que a sua preocupação não torna seu cabelo branco em preto, você vai dormir. Quando você descobre que a sua promissória não é paga 3 horas da madrugada, você vai dormir. Limitar a preocupação faz parte do treinamento de Deus para a nossa vida ao demorar em nos responder. Então, calcule sempre isso. Está demorando? Deus está me treinando. Deus está me treinando nos sentimentos, na minha impaciência e nos limites da minha preocupação. Para que eu seja saudável nos sentimentos, na impaciência e nos limites da minha preocupação. Por que orar? Os fiéis não oram para contar a Deus o que Ele sabe, para pressioná-lo em suas tarefas ou apressá-lo quando demora, mas sim a fim de alertar a si mesmo para buscá-lo, para exercitar sua fé meditando em suas promessas, livrando-se de suas cargas por se elevarem a seu íntimo. Mantenham esses 2 pontos. Nossas orações são previstas por Ele em sua liberdade. Contudo, o que pedimos, conseguimos pela oração. Você não ora porque Deus sabe. Imagine se a gente fosse confessar com as pessoas só conversa que o outro não sabe. Não existiria conversa quase. Eu chegaria e diria assim: Rosana, você já sabe disso aqui? Sei. Então sem conversa. Oração, eu não estou informando algo que Deus não sabe. Também eu não estou pressionando Deus, nem apressando Deus. Eu estou alertando a mim mesmo em buscá-lo. Por que orar? Porque eu tenho que me alertar em relação a buscar a Deus. Por que orar? Porque eu tenho que exercitar a fé nas promessas de Deus. Por que orar? Porque eu quero me livrar das minhas cargas, dos meus pesos que está sobre mim. Por isso, eu oro. Todas as coisas são previstas por Deus em sua liberdade. Mas Ele atende a oração. Então assim, nós oramos para nos alertar a buscar a Deus e para exercitar a fé nas promessas. Ficaria Deus dependente da oração? Se não orarmos, Deus não executará seu plano? Ora, oração é meio, não fim. Sua eficácia não está no fato de ser instrumento. A provisão do Espírito é a causa eficiente, enquanto que a oração é o auxílio subordinado. Ou seja, Deus fará todas as coisas se quiser e Ele pode. A oração é meio, não é fim. Vou orar para Deus fazer. Não. Vou orar para eu fazer.
a vontade de Deus. Porque Deus fará a sua vontade. Mas você fará a vontade de Deus? As orações são ferramentas que Deus usa para operar a sua vontade em nós, em nossos corpos e almas. E que usamos para colaborar com o trabalho divino em nós. Então, eu me alinho em Deus quando oro. Sem Deus, o homem não pode. Sem o homem, Deus não quer. Calvino considera que tudo aquilo que Deus recebe, reverte sobre nós, na oração. Então, as pessoas ficam preocupadas em relação à oração em termos, mas e se eu buscar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Dê a Deus o que é devido, e Ele não precisa, Ele reverte para você. Deus é cheio de glória e graça. Dê glória e graça a Deus, e você recebe glória e graça. Por quê? Porque Deus basta a si mesmo, e a si mesmo já não precisa acrescentar nada. Tudo que eu dou a Deus devidamente, vem a meu favor. E é através da oração que nós damos a Deus o que é devido. Reconhecer que tudo que recebemos vem dele. E que eu sou altamente, plenamente, profundamente carente da graça e da glória dele. Calvino, ao tratar da negativa de Deus a Paulo, quanto ao espinho na carne, diz: somos admoestados a não ficarmos desanimados quando Deus não atender ou não satisfazer nossas solicitações, como se nossos esforços tivessem sido em vão, pois sua graça deve ser o suficiente, ou seja, se não formos abandonados por Ele. Graça de Deus significa Deus não nos abandona. Se a graça de Deus é suficiente, eu não procuro Deus como desesperado. O desesperado é aquele que considera que algo é tão importante para ele, que se não tiver, ele não vive. Mas se eu tenho a graça de Deus e é-me suficiente, eu não sou desesperado em nada. Eu já tenho o suficiente. Imagine toda a oração feita, realizada, por quem se acha, se considera que tem o suficiente. É uma oração livre, graciosa. É uma oração que se derrama e se entrega. Mas ao mesmo tempo, é uma oração que é envolvida imensamente em contentamento. Por quê? Não é desesperada. Tem o suficiente. Eu fico sempre olhando lá. Paulo orou quantas vezes? O texto bíblico, ele orou 2 vezes, foi? 3 vezes. Para que fosse tirado o espinho na carne. Eu tenho certeza que você teria orado 1000 vezes. Ele só orou 3 vezes. Por algo que intensamente ele considerava que prejudicava. Lembre-se de uma coisa. Tem coisas que você considera intensamente que te prejudica. Que Deus olha e diz: você pode viver muito bem apesar disso. É isso que ele está dizendo com Paulo. Para Calvino, a oração desenterra os tesouros de Deus, que são as suas promessas. Então é tempo de viver a riqueza de Deus em nossa vida. Por que orar se Deus já sabe? Oramos para que a nossa vida seja intensamente entregue a Deus e viva na alegria dos seus favores. Entre nos tesouros e essa riqueza será sua. Ore.